sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Deus, na Tua presença. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, nós te amamos, te agradecemos, te louvamos e sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem dado direções importantes. O Senhor tem todos os dias nos mostrado o caminho, meu Deus. Meu Deus, eu entrego essa reunião em tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Essa reunião pertence ao Senhor. Todos que estão aqui, até mesmo eu, meu Deus, nós estamos aqui estamos buscando respostas. Nos dirija, meu Deus, fala conosco nesse dia, nessa quarta, meu Deus. Visita as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, todos os lares. Visita as famílias nesse dia, nessa tarde, meu Deus. Visita cada pai, cada mãe, meu Deus, que haja mudanças, transformações, restaurações, restituições, que o sobrenatural aconteça na vida de cada um, que cada um saia com a sua vida restaurada, transformada, mudado por completo. Eu entrego essa reunião em tuas mãos, meu Deus, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém, amém, graças a Deus. Pode sentar por gentileza, desculpa pela voz. Hoje eu estou assim, a palavra vem para mim, porque essa rouquidão já estou aí desde a segunda, então, mas estou vencendo, em nome de Jesus. A palavra é: profetize, o poder está na sua boca. Essa palavra me impactou muito. Vamos nos aprofundar na história, né, da mulher, desta viúva, que com pouco fez muito. Ela obedeceu. Mas antes de chegarmos até lá, agora há pouco, foi postado no Telegram, né? A bispa pediu para postar no Telegram e todo o corpo interno recebeu, né, essa mensagem de um hino que muito nos toca, que é uma oração, né? E louvor, ele vem em forma de oração. Então, depois, você que está inscrito no Instagram, no Telegram da bispa, entra lá, ouça essa música, tem a tradução em português logo abaixo, que diz assim, antes de começarmos este culto: não vou voltar ao meu passado, ou me preocupar com o que está por vir, mas para hoje há uma promessa, que estarias aqui outra vez. Eu nada sou sem o Senhor. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Por favor, vem me encher, Jesus. És meu Senhor, que me enviou, o Cordeiro que na cruz se entregou por mim. E hoje eu vivo com esperança. Jesus, eu quero a tua glória em mim. Nem por um minuto me abandonaste. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Pai, me encher com o teu Espírito. O Senhor está aqui, Jesus. Ou seja, para o hoje temos uma promessa e o Senhor está aqui. É muito linda essa letra, esse louvor. Depois entra lá no Telegram da bispa. Ela nos direcionou hoje e é como um presente, né? O Senhor sempre dá aquilo que precisamos naquele dia, naquele momento. Então receba essa mensagem para o seu coração, para a sua vida. Talvez você está aflito com algo, talvez você está preso no passado e Deus está falando para você: não volte ao passado e nem se preocupe com o que está por vir. Vamos viver o hoje e agora. No domingo,
vocês que estavam aqui, a bispa falou sobre, né, algo que a gente não pode esquecer e tem que falar e praticar todos os dias. A primeira coisa é viver o hoje. Eu não tenho um amanhã. O ontem já foi. Eu tenho hoje e eu tenho que fazer tudo hoje, agora. Gratidão. Tenho que ser grato por tudo que Deus fez, está fazendo e realizando na minha vida. Terceira coisa, doar, servir. Estamos aqui para doar, estamos aqui para servir. Servir um ao outro, servir o propósito de Deus nessa terra. E não podemos nos esquecer disso. A palavra profetize, o poder está na sua boca. Sim, todo o poder e toda a autoridade está na nossa boca, no poder das nossas palavras. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vá para o lado oriental e esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebida da torrente. Deus não improvisa, Ele tem tudo preparado. A economia da nação não foi determinada pelo rei, pelos economistas ou pelos especialistas, mas sim pelo um profeta. Quando Elias falou com a natureza, ela obedeceu. Já preguei aqui sobre falar com a natureza, falar com o tempo, falar com o clima. A palavra do profeta, do homem de Deus, foi que mudou o estado econômico da nação. Elias era desconhecido, anônimo, até liberar uma palavra sobre a nação de Israel. Quando Jezabel mandou matar todos os profetas, ninguém procurou por Elias, porque não o conhecia. E quando ele surgiu, liberou uma palavra de seca à nação, ao Acabe. O que tirou Elias do anonimato? Não foram os contatos, popularidade, dinheiro, não foi ser amigo de alguém importante. Foi ser um instrumento de Deus e liberar a palavra que estava em sua boca. Foi servir o propósito de Deus na vida dele. O que vai mudar o que vai mudar a nossa vida é liberar a palavra que Deus colocou em nossa boca. Tem uma palavra em nossa boca que ao liberá-la, profetizá-la, vai causar mudanças radicais. Isso nos encanta, porque Deus sempre reserva alguém. Se você não quiser, Ele sempre tem outro que crerá e se levantará com fé e coragem. A palavra liberada de Elias trouxe seca, uma seca que durou 3 anos e meio, e depois trouxe chuva, que mudou radicalmente o estado econômico daquela nação. Essa palavra de Elias, ele ali estava no começo e o Senhor deu uma ordem para ele, colocou algo e ele declarou, ele profetizou. Ele obedeceu a ordem que o Senhor deu para ele. E não faltou o suprimento. Enquanto toda a nação vivia um momento de pandemia, caos, seca, Elias estava num lugar seguro. Um lugar seguro onde Deus colocou ele. E nada faltou. Não faltou a comida, não faltou água, não faltou provisão. Ele estava num lugar seguro. É isso que precisamos aprender. O nosso lugar seguro é onde Deus nos manda estar.
Esse é o nosso lugar seguro. E o Senhor usou o corvo. O corvo foi um instrumento para alimentar o profeta, para alimentar o homem de Deus. Não foi Baal, não foram os profetas de Baal, não foi Jezabel que determinou o resultado daquela nação. Foi o profeta que até então era desconhecido. E quando liberou a palavra que não choveria, não choveu por 3 anos e meio. Ele pareceu amando de Deus e falou ao rei que não choveria nos anos seguintes e só voltaria a chover com a palavra dele. E nesse ponto ele começou a ganhar muitos inimigos. Ou seja, o poder das palavras. Já aprendemos muito sobre o poder que há nas nossas palavras. E quantas pessoas que por conta própria secaram a própria vida, por conta das palavras. Quantos pais que já amaldiçoaram a própria vida dos filhos com as palavras. Tem muitos pais que acreditam que não há o poder nas palavras. Tem pessoas que não acreditam que a palavra é algo tão poderoso. Sim, a palavra é algo muito poderoso. A palavra não sai da nossa boca e não volta vazia. Ela cumpre para aquilo que ela saiu. Então, se eu tenho dentro de casa filhos e eu falo palavras, eu peso, eu falo palavrões, eu amaldiçoo, eu estou sendo um instrumento de sequidão. Eu estou secando a minha própria casa, a minha própria família. Quando eu olho para os meus filhos e digo, você não presta, você não faz nada direito, você não serve para nada, você é um imbecil, você é um burro, você é um incompetente, você está secando a vida dos seus próprios filhos. Quando você olha para a sua vida financeira e diz, não tenho dinheiro para nada, que miséria, que pobreza, não tenho um tostão. Quando eu abro a carteira, eu não tenho nada. Quando você olha para a sua assistência e diz, que miséria, que droga, que porcaria, não tem nada nessa assistência, não tem nada na minha geladeira. Quando você olha para o seu casamento e fala, meu casamento não tem jeito, já há anos que eu luto com esse casamento, não tem jeito, não tem solução, não tem mudanças, é divórcio. Você está secando a sua própria vida. Há poder nas nossas palavras. Quando você fala, você está profetizando. Eu não estou falando aqui agora. Eu estou profetizando. As palavras estão saindo da minha boca. Tudo é profetizar, tudo é declarar. Precisamos tomar cuidado. Precisamos pensar no que estamos pensando e precisamos pensar no que estamos falando. O homem de Deus, Deus deu uma direção. Ele obedeceu, ele entendeu, ele profetizou, ele declarou. E não choveu. Houve sequidão. Mas para o homem de Deus, houve a diferença. Ele ficou num lugar seguro, num lugar protegido. Não faltou nada para aquele homem. Jezabel achou que tinha se livrado dos seus impedimentos matando os profetas, porque Jezabel mandou matar todos os profetas que impediam ela. E Deus tinha algo inesperado e poderoso escondido. Deus estava preparando algo poderoso e estava bem cuidado, protegido. Por isso, precisamos confiar na forma de Deus trabalhar. Ele tem a hora certa para nos apresentar. Nesse ponto, Elias, ele estava sendo guardado, preparado por Deus, porque no momento certo ele ia aparecer. E ele apareceu e ele fez grandes coisas. Talvez você olhe para a sua vida e fala, nossa, parece que eu não estou vendo as coisas acontecerem na minha vida. Calma, espera, no momento certo Deus vai te usar. Não havia água na nação, mas Elias tinha um riacho. Elias tinha delivery à sua disposição.
Deus tem todo o suprimento para você. Deus tem todo o suprimento para você. Ele usa os meios mais inusitados para abençoar os seus filhos. Você já viveu algo inusitado na sua vida? Algo que você fez e de repente o inusitado aconteceu. Veio por meios diferentes. Você esperava que a sua bênção chegaria de um jeito, a sua bênção chegou de outra maneira. Isso é maravilhoso, são os meios. A gente não podemos acreditar que só tem uma forma de Deus nos abençoar, que só tem um jeito de Deus nos abençoar. Não, são múltiplas as formas de Deus nos abençoar. E são muitas bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, elas estão por toda a nossa vida. No dia a dia, você se depara com a bênção do Senhor. Todos nós que estamos aqui hoje já vivemos grandes bênçãos até agora, 12:15. Você dormiu? Você já viu uma bênção. Você acordou, não acordou? Já é uma grande bênção. Você já ouviu o programa? Já é uma grande bênção. Você orou? Já é uma grande bênção. Você está aqui no culto? Já é uma grande bênção. Todos nós já vivemos bênçãos durante esse dia. Hoje, o café da manhã, a pastora Ana Paula mandou um bolo quentinho. Era tudo que eu precisava para esse momento. E ela falou, ela mandou, ela serviu, ela retribuiu. E eu depois mandei uma mensagem, pastora, que Deus abençoe. Isso aqui é uma grande bênção. As bênçãos, elas chegam na nossa vida de várias maneiras, de várias formas. Talvez um bolo que você ganhou, alguém que preparou um chá para você, uma sopa para você, que preparou algo para você, que mandou uma mensagem logo pela manhã e declarou sobre a sua vida. As bênçãos, elas chegam, elas estão todo momento as bênçãos estão chegando. Todo momento as bênçãos do Senhor estão chegando. Então, Deus tem todo o suprimento para você. Ele usa os meios mais inusitados para abençoar os seus filhos. Ele usa corvos, usa egípcios, usa Nabucodonosor, usa centurião para construir sinagogas. Ele usou Golias para abençoar Davi. Quem seria Davi sem um Golias? Deus, ele trabalha de várias maneiras. Eu creio que seremos surpreendidos por corvos levando bênçãos e suprimentos. Deus ainda usa corvos para prover. Quem são os meios que são os meios que jamais pensaríamos? Você já imaginou um corvo entrar agora aqui com alimento para você? Você fala, não, isso imagina. Tem coisas que você não imagina, mas é daquele meio que você é surpreendido e você fala, nossa, é assim que Deus trabalha. Quando Deus decide promover uma pessoa, Ele dá um alimento que só Ele pode dar. Carne, mas também motiva a pessoa para gerar o seu próprio alimento, o pão. Ninguém tinha água e Elias tinha um riacho. Deus quer dar a você o que ninguém tem. Uma estratégia, uma ideia, um método, uma porta que fluirá na sua vida. O que Elias tinha, ninguém tinha. Graça, favor e unção. O que você está aí falando que você queria e você não tem? Você tem muito. Você tem graça, favor e você tem unção. Tá vendo? Olha aí uma grande bênção. Você tem graça, favor e unção. Elias aparece e entrega a palavra e Deus volta a escondê-lo. O Senhor o manda ir para uma região onde teria um riacho e corvos levariam comida 2 vezes por dia. Elias foi alimentado 2 vezes, ele era alimentado 2 vezes por dia. Ele tinha segurança, ele tinha água e boa comida, carboidrato e proteína. Estava suprido. Profetiza sobre tudo na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu financeiro, e as coisas vão mudar, mediante a sua palavra de fé liberada. Profetiza. Olha na palavra de Deus.
Quantas mensagens tem? Profetiza, declarou. A fé é você declarar, é você crer naquilo que você não está vendo. Profetiza, declara. Você terá um encontro com a sua promessa. Terminou o tempo no Querite, e o Senhor mandou Elias ir até uma viúva na cidade de Sarepta de Sidom, terra de Jezabel. Não deu tempo nem de sentir fome, necessidade, e Deus já tinha um plano de grande provisão. Ele chega e encontra uma mulher com um menino catando gravetos. O interessante é que ela tinha até um pouquinho de azeite e farinha, mas não tinha o fogo. E sem fogo não tem como fazer pão. Ela teve que sair para colher, catar gravetos. E foi aí que encontrou com o profeta, que pediu água e um pedaço de pão. Em 1 Reis 17, 7:16, diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor, lembra? Elias estava escondido. Então agora o riacho secou, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Quando você lê esse versículo, você então pensa, então ele vai chegar, ela já vai estar com tudo pronto lá para ele, né? Porque o Senhor ordenou, ordenei a uma viúva. Então você lendo, então ele vai chegar, vai ter algo preparado para você. Que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Como Elias sabia que aquela era a mulher? Como ele sabia, na porta da cidade, que aquela era a mulher, que Deus tinha falado para ele que ia prover a comida para ele? Porque era um momento de seca e escassez. E apenas uma mulher estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ela estava colhendo gravetos. Então Elias pediu água. Ou seja, não está no momento de seca? Esse homem chega aqui e me pede água. Pode me trazer um pouco de água numa jarra? Ele não pediu um copo, não. Ele pediu uma jarra. Tem diferença de copo e jarra. Um copo é um copo, mas uma jarra, ele pediu uma jarra. Para eu beber? Ela não questionou. Ela disse, olha só, enquanto ela ia buscar, ou seja, o momento era de crise, o momento era de sequidão, de escassez. Um homem que ela nunca viu chega e pede uma jarra de água para ela. Ela vai buscar a jarra de água. Ela passou no segundo teste. O primeiro teste, no lugar, na hora, no momento certo. O segundo teste, ela não segurou o que ela tinha. Ela foi atrás de água para aquele homem. Ela serviu, não foi? Não tinha água, ela serviu. Quando ela estava indo buscar, o homem de Deus, Elias, faz o quê? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Olha só. Hoje, você está aí vivendo algo difícil na sua vida. Alguém chega e pede aquilo que você está tendo dificuldade. Qual é a sua resposta? Talvez você tenha R$10 aí na sua carteira. Entra alguém por aquela porta e fala assim: eu preciso de R$5 para comprar água. Mas eu também vou precisar de R$5 para comprar comida. Qual é a sua resposta?
O que você vai responder? Meu amigo, eu não tenho nem para mim, eu só tenho 10 reais. Como eu posso te dar algo? Eu só tenho isso. Mas aí está a oportunidade da vida. A generosidade. Servir. Porque daquele muito Deus transforma em uma grande quantidade. Essa mulher, ela não questionou. Mas ela respondeu. Mas olha que resposta. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Tá vendo? Olha só a resposta que ela deu. Era um dia muito difícil para ela. Aquele era o último dia dela. E ela estava fazendo tudo naquele último dia. Ela estava vivendo o hoje. Ela se levantou, ela foi pegar os gravetos, ela se encontrou, ela topou com Elias. Elias pediu água, pediu pão. A água ela não rejeitou, mas o pão ela não tinha. Ela deu a resposta certa. Talvez hoje está sendo um dia difícil para você. Talvez você está vivendo algo difícil na sua vida. Talvez você está enfrentando algo com seus filhos. Muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida. Mas viva o hoje. Viva o agora. Essa mulher, ela viveu. E olha o que o homem disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo. Olha só, esse homem de Deus está exigente. Eu quero água, eu quero pão, agora eu quero um bolo. A mulher não tinha pão, como é que ela ia fazer um bolo? Se ela não tinha pão, significa que ela não tinha condições de fazer um pão. E como é que ela ia fazer um bolo agora? Ele pediu um bolo, porque você sempre anda uma milha a mais. Faça um pequeno bolo com o que você tem. Faça com o que você tem. E traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Ou seja, primeiro você vai me servir. Depois você se serve. Olha só. Agora você consegue entender. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ela agarrou aquela oportunidade. Aquilo já estava ali, o Senhor já tinha ordenado ao coração dela. E ela agarrou aquela oportunidade. Quantas oportunidades que passam na nossa vida de abençoar, de semear. Quantas ordens o Senhor já nos deu e não obedecemos. Ordem simples, aquela mulher obedeceu e ela foi abençoada. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou, o quê? Muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. A comida durou, ou seja, aquela mulher não tinha nem para ela. Ela não tinha, mas multiplicou. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Chega de querer o máximo com o mínimo de esforço. O mínimo de esforço de fé. Talvez você está querendo muito, muito, muito. Talvez você
Você tem até você escreveu aqui, talvez tenha até uma folha à parte, porque não coube tudo aqui. Não adianta você querer o máximo com o mínimo de esforço na sua fé. Onde estão as pessoas que iniciaram o propósito conosco? Elas pediram muitas coisas, mas elas não estão exercitando o mínimo, o máximo. Elas querem muito, mas e a fé? Você está exercitando a sua fé? Você está colocando a sua fé? Você está fazendo aquilo que para você é difícil? Você está rompendo naquilo que para você está difícil? Você precisa romper. Essa mulher rompeu. Teve uma vez, há muito tempo, eu tinha feito um voto. E aí teve um dia que eu fui no mercado pegar algo. Eu tinha ali um pouquinho de dinheiro na minha carteira. E aí naquele dia eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Eu fiz o meu voto e agora eu preciso de um milagre, né? Chegou a hora do Senhor transbordar na minha vida. Estou no limite. E aí, na hora que eu saí do mercado, eu voltei com umas moedinhas e eu falei, meu Deus, eu sou grata. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu agi a minha fé e eu sei, eu quero crescer, eu quero crescimento e eu sei que provisão vai chegar. E foi assim, foi sobrenatural. Logo depois da noite, eu vivi uma grande bênção, recebi uma grande bênção. E na hora eu falei, meu Deus, o Senhor é Deus do já, né? Ele chega na hora, assim, te toma e fala, epa, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, sou o teu provedor, eu te abençoo. Eu já vivi, eu conto isso para te inspirar. Quantas vezes eu acabei de fazer uma oferta na arca, logo depois eu recebo um presente de alguém, de pessoas, eu sou presenteada com algo. É instantâneo. Porque Deus, se você não é fiel no pouco que você tem, não adianta você falar, quando eu tiver muito dinheiro na minha conta, quando eu tiver tal situação na minha vida, eu vou fazer. Não, você não vai fazer. Essa mulher, ela fez porque estava sobrando. Ela fez com o pouco que ela tinha. Lembra da viuvinha? Eu sempre, quando falo da viuvinha, não vem na hora aquela música das crianças. A viuvinha pôs na caixinha. Sua moedinha, o seu melhor. E ela foi a mais abençoada. O que está aí, talvez, na sua vida, que você está esperando? Eu estou esperando algo acontecer para eu tomar essa atitude e começar a servir nessa área. Não, você não vai. Você não vai. Você tem que usar o que você tem. E ninguém pode dizer, eu não tenho nada. Todo mundo tem algo. Todo mundo tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, uma jarra de água. Todos nós temos algo a oferecer. Todos nós. Como eu falei da pastora Ana Paula. É um simples bolo. Ela fez um bolo hoje, enviou um bolo, um bom dia, uma declaração, algo. Você declara algo na vida de alguém. Talvez hoje é aniversário de uma pessoa e você sabe que ela não tem condições. E talvez você tenha condições ou até mesmo de fazer um bolo, ou até mesmo comprar um bolinho pequeno, ou até mesmo vai no mercado e compra aqueles bolinhos prontos, Ana Maria, e cantar um parabéns. Todos nós temos um pouco. Na vida dos seus filhos. Quando eu era menina, passamos por dificuldades meus pais passaram dificuldade na vida financeira por conta de escolhas e administrando o dinheiro de forma incorreta, causa consequências. E eu lembro de quando fazia sempre a compra no mês. E quando tinha compra no mês, nossa, eu não sei se você
lembra, né? As crianças agora não conhecem, mas quando eu era menina, era febre aquela bolacha Nikito, do macaquinho. Eu era apaixonada por aquela bolacha. Sabe? Era criança, aquela bolacha e também aquele Danone que vinha num saquinho. Acho que nem vende mais isso. Era um Danone que vinha num saquinho. Nossa, eu contava moedinhas e quando os meus pais iam fazer a compra, nossa, ficava todo mundo assim, né? Tomara que o papai e a mamãe vai comprar a bolacha e tal. E muitas vezes aconteceu que não tinha como. Ou era o necessário ou não ia ter. Muitas vezes, quando ia no mercado com eles, criança, menina, via aquele monte de chinelinho colorido e era caro. E é caro, né? Havaianas é caro. E era caro e muitas vezes, nossa, mãe, queria comprar aí. Não pode, tem um limite. Então, eu passava aquela vontade, aquela necessidade. Mas era o que eles tinham para dar e para oferecer. E muitas vezes estamos, coisas... Faltou sim essas coisas né, na minha infância, mas isso hoje, assim, hoje eu olho com gratidão, hoje eu tenho condições, né, para os meus filhos, para outras crianças. Né? Teve um tempo atrás uma família que eu percebi que eles estavam passando por uma dificuldade, por conta quando as crianças iam para a escolinha, elas aproveitavam muito a refeição. E eu desconfiei, chamei no canto, dei uma perguntada, e aí falou assim, não, a gente está passando por um momento complicado, mas Deus vai prover. Eu falei, então Deus vai prover. Fui lá, pegamos alimento da assistência, eu fui na escolinha que a gente, pessoas que nos ajudam com o lanchinho das crianças, eu fui lá na escolinha, fiz uma sacolada de bolacha, de salgadinho, de tudo que criança gosta, e falei, é para vocês, criançada, se divirtam, porque criança é da criança, tem criança que gosta. Então, muitas vezes, você tem pessoas que estão do seu ladinho, assim, que você pode abençoar, que você pode semear, que você pode dar aquele pouquinho que você tem e esse pouquinho se transforme muito na sua vida, volta para a sua vida. Volta para a sua vida. Então ninguém pode dizer, eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada, hoje eu não tenho nada. Todo mundo tem. Todos nós temos algo para oferecer, pessoas para abençoar. Essa mulher, ela se preparou para o tempo da oportunidade. E quando a oportunidade bateu na porta dela, ela agarrou com toda a força da vida dela. Ela não negou a água, ela não negou o pão que ela não tinha, ela não negou o bolo. E ela e Elias, eles foram supridos, enquanto a nação estava padecendo com fome, com sede. Naquela casa não faltou nada. Não faltou nada, é isso que o Senhor está nos mostrando. Não vai faltar nada na sua casa, mas chega de querer o máximo com o mínimo de esforço. Tem pessoas que não estão se esforçando, o mínimo de esforço de fé. Essa mulher só tinha para um dia, e foi neste dia que a vida dela mudou para sempre. A mulher tinha um forno, tinha um pouquinho de azeite e farinha, sabia preparar, amém, que ela sabia preparar. Vou aprender a fazer bolo, mas não tinha o fogo e nem esperança do futuro. A crise que chega para não ser... tem momentos, tem situações na nossa vida que chega como um teste. Deixa eu ver o que vai sair. É Deus falando assim, eu vou testar você nisso. Deixa eu ver o que vai sair de você. Deixa eu ver o que vai sair de você. Será que vai sair de você bondade, generosidade, amor ao próximo, cuidado? Ou será que vai sair egoísmo, avareza, arrogância, orgulho? Deixa eu ver o que vai sair de você. E o que saiu dessa mulher? Saiu fé. A crise não vinha de Satanás, e sim de Deus para mudar a condição espiritual da nação e desta mulher que foi citada por Jesus.
O Senhor a apresentou como alguém que creu e teve a vida transformada. O Senhor quer acender a fé, acender o primeiro amor de muitos, quer levar pessoas a um nível de experiências com Ele inéditas, sobrenaturais. Em Caná da Galileia, o vinho acabou, que significa alegria, para saberem que Jesus estava ali e podia resolver. Foi a crise que tirou a presença de Jesus do anonimato. Maria falou e todos souberam da presença dele ali. Às vezes o Senhor permitirá que algo acabe na sua vida, para que você lembre que a saída está nele. O que acabou aí na sua vida? Pelo que você está chorando? Talvez você falou hoje como a viúva. Hoje é o último dia. Acabou o dinheiro da minha conta. Hoje é o último dia, estou indo assinar o divórcio. Hoje é o último dia. Não, não, não. A saída está em Jesus. A crise provocou a transformação de água em vinho. Provocou a saída desta mulher para procurar e catar gravetos e teve um encontro com o profeta com a promessa. Você saiu de casa hoje, você não está aqui? Você veio de encontro com quem? Com a pastora Jéssica? Não. De quem? Você veio ao encontro de quem? Do Senhor? Da promessa? Você precisa crer, então, que você vai sair com a sua promessa se cumprindo na sua vida. E talvez você veio buscar uns gravetos para não desistir de algo. E Deus tem uma direção, uma promessa que mudará a sua vida para sempre. Hoje, não deixe que o momento, a crise, a decepção, a tristeza, a angústia, leve você a desistir dessa promessa. É hora de acender o fogo e agir a fé no que você tem, entregando tudo a Ele. Quando a mulher fez o pouco que ela tinha e entregou ao profeta, ela tinha o fogo. Ali ela estava entregando a sua vida, a vida do filho, numa fé que mostrou dependência, confiança, sacrifício. Foi tudo dela e ela recebeu tudo de Deus. Abundância, saúde, cura, ressurreição do filho mais tarde. Se você continua lendo, o menino morre e ele ressuscita. Ou seja, um futuro seguro e de paz. No momento sem saída, a saída chegou, desafiando a usar a fé. Os gravetos que você sai para pegar e encontra o que ninguém conseguiu encontrar. Ninguém conseguiu encontrar Elias, só aquela mulher. A Bíblia fala que Acabe vasculhou o país e não encontrou, mas aquela mulher encontrou Elias. Acabe estava doidinha atrás de Elias. Ninguém encontrou ele, mas aquela mulher encontrou. E ele passou morando um tempo na casa daquela mulher. O que está acontecendo no dia de hoje? Você está catando gravetos? É a última refeição? Está esperando a morte? Deus está dizendo, não é o fim. Não é o fim, não desista. Dê a resposta certa. Use o que você tem. Vá com o que você tem. Faça com aquilo que você tem. Não fique esperando algo acontecer. Não fique esperando nada nem ninguém. Faça com o que você tem. Faça com o que você tem. É disso que o Senhor está falando. Há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas atitudes. Qual é o lema que a bispa nos ensinou? Viver o hoje, gratidão e servir. Você viu tudo isso nessa história? Eles viveram hoje. Ela foi grata por tudo que o homem de Deus fez, e o homem de Deus também foi grato pela vida dela, porque ela serviu o homem de Deus e o homem de Deus serviu ela. Está tudo dentro desta palavra.
E você está vivendo hoje? Hoje, quando você acordou pela manhã, você colocou isso, eu vou viver o hoje. Eu tenho hoje, eu vou fazer tudo agora. Você já fez a sua lista de gratidão? Você já serviu alguém? Você já serviu a sua família? Porque antes de servir lá fora, eu preciso servir dentro de casa. Primeiro, você já serviu o seu marido, a sua esposa? Você serviu os seus filhos nesse dia? Estamos aqui para servir. Eu estou aqui para servir, para te ajudar. Como a bispa ontem numa reunião, não é um culto. Eu não vim para fazer um culto, eu vim para servir. Eu estou aqui para servir. Estamos aqui para servir, servir o propósito de Deus. Estamos aqui para servir as nossas crianças. Estamos aqui para servir e ensinar às nossas crianças o caminho em que elas devem andar. Esse é o nosso papel, esse é o meu chamado, estou aqui para servir. Estamos para servir, e essa mulher serviu. Mais tarde, quando você continua lendo essa palavra, vem a morte do filho. E Elias estava lá. E Elias viu que o menino estava ficando doente, estava piorando, estava tudo acontecendo. E aí Elias leva ele para o andar de cima, deita sobre ele, ele volta à vida, ele desce e entrega o filho para aquela mulher. Está vendo? Um servindo ao outro, um ajudando ao outro. Ela estava ali servindo Elias com a refeição, com a sua casa, com todo aquele conforto. E Elias estava servindo ela na vida de modo geral, mas principalmente na vida espiritual. E realmente, você não concorda comigo que não faltou farinha, nem azeite, e não secou a botija na casa dessa mulher? O que é mais poderoso do que ter paz, a presença de Deus? Essa é a maior riqueza, a maior bênção que podemos receber do Senhor. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração, com o seu propósito, com a sua família, com os seus filhos. É muito importante, eu estou muito feliz com os pais que estão trazendo as crianças no culto, estão orando, declarando. Essa é a maior herança que você pode deixar para um filho. Ontem, a bispa fez um trabalho, a gente está dentro do projeto Manaim, e ontem foi o meu dia de dar aula, e eu dei uma aula aqui no altar, mostrei para eles, orei com eles, e aí logo depois eu coloco eles para participar de uma reunião interna que a bispa realiza. E aí uma criança, um menino de 10 anos, a bispa fez atos proféticos, nos levou a fazer atos proféticos, a ter atos proféticos. E ela perguntou aos jovens, os meninos e meninas, que tinham no coração e sabiam que o chamado era o altar. Eles estão nesse crescimento, mas que o chamado é o altar. Então ela pediu para que esses jovens, esses homens e mulheres, dobrassem o joelho no altar e tocassem no altar como ato profético. E depois pediu para eles foram ungidos, os líderes oraram por eles. E aí eu estava com um grupo de criança. E esse menino de 10 anos me cutucou e falou assim: tia, eu quero o altar. Aí eu perguntei: meu amor, o que você entendeu de querer o altar? Ele olhou para mim e falou assim: eu quero ser um pastor. Eu falei: você quer ser um pastor? Sim, tia, eu quero ser um pastor. Eu falei: então vai lá na frente, aproveita a oportunidade. E aí ele veio, ele dobrou o joelho e a bispa já estava orando, o Espírito, assim, ela estava virada para esse lado, de repente ela olhou e viu ele vindo, ela até ficou olhando assim, meio sem entender, e ele dobrou o joelho de uma maneira tão linda, ele dobrou o joelho no altar, ele encostou, e ele orou, né? Ele orou no meio daqueles gigantes, daqueles homens e mulheres, e ele era uma criança de 10 anos,
E a bispa, e não só a bispa, mas como todos nós ficamos tão impactados com aquilo. Por que ele está desejando um altar? Por que ele está desejando um dia estar neste lugar que eu estou agora? Porque ele está sendo ensinado, ele está sendo impactado, ele está sendo movido. E aí ele orou, a bispa até falou com ele, falou: eu quero saber, meu amor, por que você veio? Aí ele olhou e falou assim: eu quero ser pastor. Aí ela olhou para ele: você será um pastor, você será um bispo. E todo mundo ficou impactado com aquilo, uma criança de 10 anos. E ele foi ungido, aí depois, como um ato profético, ela pediu para eles subirem no altar, dobrar o joelho, bater aqui no púlpito e dizer: esse é o meu lugar. E assim foi uma fila de jovens, de homens e mulheres, e ele estava lá no meio. E ele subiu, ele orou, a bispa ficou aqui atrás olhando, e ele fez como ela direcionou. E o mais incrível, a coragem de fazer diante de alguém que admiramos tanto. Porque admiramos ela, respeitamos ela, temos respeito por ela. Então ele via a bispa à distância, nunca esteve perto dela, e ontem foi a oportunidade da vida dele. Ontem foi a oportunidade da vida dele, e ele subiu e ele esteve perto dela. E ele impactou ela. Uma criança de 10 anos impactou. Mas por que essa criança impactou? Porque é a fé. Ele não olhou: eu sou criança, não posso. Não, você pode. Você pode, se esse é o seu desejo. Ontem não foi a turma dos meus filhos, foi a turminha do TIM. Mas logo que acabou o trabalho, eu trouxe os meus filhos e fizemos o mesmo trabalho com eles, porque eu creio, esse é o lugar dos meus filhos. Eu creio que esse é o lugar das nossas crianças. Ainda que não seja no altar, mas como um obreiro, como um evangelista, como um levita, levando a palavra. E ele saiu daqui e ela disse: dê uma Bíblia para o meu bispo Juan. E ele já encheu o peitinho. Eu falei: muito bem, Juan, que presente. Ele saiu cheio de graça ontem. Então não perca essas oportunidades, são portais. São portais que se abrem na nossa vida. E não temos que ficar esperando com covardia. Deixa eu ver se alguém vai. Não, eu corro, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E ele veio, e eu tenho certeza, daqui a alguns anos, você vai ver esse menino aqui no altar pregando, com autoridade, com poder, mudando, transformando, servindo. Não só ele, mas como todas as crianças que estamos declarando isso. Eu creio. Esses dias, o Senhor me fez lembrar de algo que eu me emociono. Eu cresci, fiz a faculdade de jornalismo. Eu sirvo no jornal da igreja, faço parte do jornal da igreja. Foi um grande rompimento para mim. Que era algo que eu não queria, mas como uma boa mãe que eu tenho, que é a Bispa Cléo, que é a minha segunda mãe, me forçou: você vai se formar, você vai. E foi a maior bênção, foi uma das maiores bênçãos, que são muitas as bênçãos do Senhor. Eu fiz o jornalismo. Agora, quando eu saí da faculdade, eu disse: na faculdade eu não piso mais. Já estou eu fazendo outra faculdade de pedagogia, para ajudar as crianças ainda mais. E tem outra jovem que está fazendo psicologia para ajudar as crianças da igreja. Então é um puxando o outro, um motivando o outro. E aí esses dias eu estava pensando, Deus me trouxe à memória, eu nem lembrava disso. Ele me levou num dia, quando eu era menina,
no corredor era uma casa, aquelas casas de CDHU, era barranco, era aquelas casinhas, sabe, no interior, tudo aquelas casinhas no meio do barranco. Aí, eu lembro que ele me levou lá, eu brincando, escrevendo na lousa com as minhas bonecas, tudo enfileiradinha. Eu era professora, eu era diretora, eu me portava como uma professora e como uma diretora. E eu ficava horas ali brincando de escola. Horas brincando de escola. Ele me lembrou que até eu chegava com as minhas bolsinhas, que nem uma professora, com os materiais para dar aula para as crianças. E eu falei, olha só, eu tinha me esquecido disso. Mas lá, Deus já estava me preparando. Era o meu chamado, é o meu chamado, é o meu propósito. E agora eu estou servindo no Ministério Infantil, servindo as crianças. Deus, Ele mostrou, esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Quando você era uma menina, você já estava profetizando sem você saber, você já estava tendo atos proféticos sem você saber. Você que é pai, você que é mãe, você que está aqui nesse culto, o que você fez quando você era menino, menina? O que você fazia? Você brincava e aquilo queimava no seu coração e você falava, quando eu crescer, por que isso se perdeu? Onde está isso? Onde foi parar isso? Por isso que eu estou falando. O Juan, essa criança que veio aqui, ele é criança, ele vai ver muitas coisas. Mas ninguém nessa terra vai tirar o que ele viveu ontem. Ninguém vai tirar a promessa que ele recebeu ontem, a não ser ele. Porque eu vi tanta fé naquele menino, ele parecia um adulto orando. Ele estava orando mais que adulto, na verdade. E eu creio que ele vai estar aqui. Em alguns anos você vai ver ele aqui. E ele mesmo vai testemunhar o que ele fez. E ele vai impactar outras crianças a isso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor agora, é o seu momento, é o nosso momento de falar com Ele, porque até agora eu falei com você, mas agora é o nosso momento de conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Abba, com o nosso amigo, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Então fala com Ele, o que você veio buscar, o que você precisa, o que você necessita, o que precisa queimar dentro de você. Talvez não queima mais, você está sem força, você está sem fé. Peça para o Senhor, meu Deus, assim como o Senhor fez na vida daquela viúva, faz da minha vida. Senhor, eu estou como aquela viúva, eu estou catando gravetos. Hoje está um dia complicado, eu estou catando gravetos, mas Senhor, muda a minha história hoje, nesse dia, porque eu só tenho hoje, eu não tenho amanhã, meu Deus, eu tenho hoje, eu tenho agora. Faz na minha vida, opera na minha vida, realiza os meus sonhos, meu Deus, realiza os meus sonhos, Senhor, realiza os meus sonhos, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Levanta o seu propósito, fala para o Senhor o que você está pedindo. Ele sabe o que você quer, mas você tem que abrir a sua boca e você tem que falar. Ele quer ouvir a sua voz, falando com Ele, orando a Ele, buscando a Ele. Aquela mulher, era o último dia dela. Ela disse para aquele homem, eu estou pegando 2 gravetos, eu vou fazer uma refeição, vamos comer e vamos morrer de fome. Mas aquela mãe, ela deu condições para aquele filho ver o sobrenatural. Aquela criança, ela viu o sobrenatural através da mãe dele. E os seus filhos precisam ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Senhor Deus, nós estamos aqui na sua presença, Pai.
Nós estamos aqui, Senhor, sedentos pelo Senhor. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Meu Deus, vem de encontro. Nós estamos de encontro com as promessas do Senhor. Faz de novo, Senhor. Opera o sobrenatural, restaura, restitui, transforma. Faz brotar nascente nessa terra seca, Senhor. Faz brotar nascente nessa terra seca. Aplana o que está áspero, Senhor. Muda a nossa história, muda a nossa história, Senhor. Nos levanta de forma poderosa. Eu consagro cada propósito, declaro restituição, declaro mudança, crescimento em nome do Senhor Jesus. Que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu peço que tragam as crianças aqui. Vamos orar, vamos interceder. Está acabando as férias, mas eu tenho certeza de uma coisa: essas crianças vão voltar para a escola assim, movendo. Eles vão, assim, mudar o rumo da educação. Eu creio em nome de Jesus. Eu vou fazer diferente. Pastora, coloca eles ajoelhados, tocando no altar hoje para mim, fazendo um grande favor. Dobra o joelhinho, coloca a mão no altar, toca no altar. Essa é a sua casa. Esse é o seu lar. Então, toca no altar do Senhor. Lembra da aula que a tia deu para vocês. Fecha os olhos. Concentração agora. Fala com o Senhor Jesus. Ele é o seu amigo. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu protetor. Os pais, os homens e mulheres que estão aqui, me ajuda, vem aqui à frente. Vamos fazer uma corrente de intercessão, orar e clamar por essas crianças, abençoar a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai querido, nós oramos por essas crianças, nós declaramos sobre a vida dessas crianças, mudança, transformação, restauração, restituição. Eu declaro que elas sejam cheias do Espírito Santo, que elas sejam mudadas, transformadas. Enche as nossas crianças, Senhor, batiza as nossas crianças, Senhor, cura as nossas crianças, Senhor, liberta da imoralidade, do pecado, liberta desse mundo, salva, Senhor, levanta como homens e mulheres que vão mudar, transformar o mundo, levando a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos poder, coragem, ousadia, sabedoria, discernimento, temor, crescimento, rompimento. Sejam cheios da presença do Senhor, sejam cheios da presença do Senhor, sejam cheios da presença do Senhor. Meu Deus, onde tiver um enfermo, onde tiver uma criança com diagnóstico, que seja curada agora. Nós quebramos todo e qualquer tipo de doença, de diagnóstico, de sentença, de maldição. Eu quebro toda a maldição que foi lançada sobre essas crianças, do alto da cabeça à planta dos pés, que seja destruído, que seja desautorizado, em nome do Senhor Jesus. Que toda maldição, desde quando você era um embrião no ventre da sua mãe, que seja quebrada. Palavras de maldição, palavras lançadas, tudo que você ouviu, que seja quebrado agora, e que você receba o amor do Senhor. Você é amado, você é importante, você é querido, Deus te ama, Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para você. Meu Deus, que cada criança viva o propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Restaura casamentos, meu Deus, porque aqui tem crianças que estão vivendo num lar bagunçado, tem crianças que estão, meu Deus, vendo os pais divorciados, estão pedindo restauração. Restaura o casamento dos pais, meu Deus, se mostra na vida dessa criança, ouça a oração dessa criança. Restaura, Senhor, restaura a família, restaura a saúde, restaura o lar, restaura, Senhor, faz na vida deles, meu Deus, restaura casamento. Meu Deus, tem crianças aqui que estão buscando pelo pai. O pai é viciado em droga, o pai é viciado em bebida, o pai bate na mãe. Seja quebrado agora, meu Deus, restaura agora. Muda esse homem, Senhor, muda esse homem.
Tem mães aqui, Senhor, que estão sendo agressivas, que estão judiando, que estão maltratando, que estão desequilibradas, que estão sem juízo, meu Deus. Abra o juízo dessas mães. Cura esses pais, liberta esses homens, meu Deus, restaura os casamentos. Que cada criança que está aqui viva num lar de amor, de união, de respeito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.